Olá, povo de Deus, sábado da 28ª semana do Tempo Comum, 17 de outubro de 2020. Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. Nossa reflexão de hoje é a partir de Efésios 1, 15 a 23 e de Lucas 12, 8, 12. O trecho da carta aos Efésios hoje apresenta uma constatação feliz sobre o como a comunidade está aderindo ao seguimento de Jesus e como isso tem resultado numa fraternidade perfeita entre eles. Fé em Jesus e consequente amor para com todos os cristãos. O autor diz que continuará pedindo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, uma lista de coisas fundamentais para que a comunidade continue sendo abençoada e cresça em todos os sentidos. Vejamos o que ele pede: espírito de sabedoria, conhecimento de nosso Senhor, luz aos olhos do coração, compreensão da esperança a qual foram chamados, consciência da herança reservada aos santos, suprema grandeza do poder de Deus aos que abraçaram a fé. Tudo isso sedimentado no poder extraordinário que Deus manifestou na pessoa de Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar à sua direita no céu, acima de todo principado, potestade, virtude, dominação e de todo nome que possa haver neste mundo como no futuro. Um segundo ponto importante do trecho de hoje é que esse Cristo, ao qual o Pai sujeitou todas as coisas, foi constituído cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Esse tema da plenitude, que se refere a Jesus em grego, é pleroma, é mais bem desenvolvido em Colossenses, mas quer afirmar a grandeza infinita de Deus, ao qual o Pai concedeu todo o poder e toda a glória. Importante percebermos que esses atributos de Jesus não podem ofuscar a sua humanidade, pois, como disse Paulo aos Filipenses, sendo ele de condição divina, não abusou desta condição, mas se despojou totalmente, se fazendo um de nós e se colocando como servidor de todos. O equilíbrio entre o Cristo da glória e o Jesus histórico é fundamental para uma fé sadia e equilibrada. Hoje, com os movimentos espiritualistas, há um perigo de transformarmos Jesus em um OVNI, ou seja, um objeto voador não identificado, totalmente desossado, sem espinha dorsal. O Salmo 8 apresenta esse equilíbrio, pois pergunta ao Pai sobre a maravilha realizada em Jesus na sua humanidade. Senhor, que é o homem para assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Então, se o Salmo ressalta tão bem essa humanidade, em Jesus essa humanidade é plena, humano, assim como Jesus, só Deus. Lucas 12, de 8 a 12. O capítulo 12 de Lucas começa dizendo que uma multidão se aglomerou próxima de Jesus, mas que ele começou a falar primeiro para os seus discípulos. Como os guias judaicos negassem a natureza divina de Jesus, não o aceitassem como Filho de Deus, que devia vir ao mundo para a nossa salvação, Jesus alertava aos seus discípulos que quem o recusasse na terra seria também recusado por Deus. Frase sempre enigmática de Jesus é o seguinte:
todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem obterá perdão, mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo não alcançará perdão. Tomemos de Paulo os dons do Espírito Santo e percebamos que nesses dons está o selo do Espírito, sua missão entre nós. Fechar-se a esses dons é uma forma de negar-se à ação do Espírito em cada pessoa, em cada situação que a vida nos apresenta. Quem se abre ao Espírito dá os seguintes frutos: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Ora, fechar-se a esses dons é negar que o Espírito Santo produza essas virtudes na nossa vida diária. Também temos que o Espírito é aquele que nos conduz a toda a verdade, que nos esclarece sobre Jesus e sua prática. Portanto, a resistência permanente à ação do Espírito Santo em nossa vida é, sem dúvida, uma opção por outros caminhos que nos distanciam do seguimento de Jesus. Por tudo isso, se diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a oposição consciente, obstinada e maliciosa à revelação divina. Ela se torna imperdoável porque elimina qualquer possibilidade de arrependimento. Um exemplo que nos ajuda a compreender melhor tudo isso vem da vida e testemunho do apóstolo Paulo. Ele viveu negando-se a abrir seu coração ao Espírito enquanto perseguia os cristãos. Se tivesse persistido obstinadamente nesse procedimento, mesmo depois de ter feito a experiência do ressuscitado em sua vida, teria se tornado culpado contra o Espírito Santo. Ao abrir-se à ação do Espírito em sua história, mostrou que é possível reverter uma situação totalmente desfavorável e se tornar um seguidor fiel de Jesus. E para quem vive segundo o Espírito, diz Jesus aos seus discípulos: quando vos levarem às sinagogas perante os magistrados e autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de falar em vossa defesa, porque o Espírito Santo vos inspirará naquela hora o que deveis dizer. Celebramos hoje Santo Inácio de Antioquia, que foi bispo e mártir da Igreja. Reconhecido como bispo de Antioquia da Síria entre 68 e 100 ou um pouquinho mais. É importante sabermos que ser bispo neste tempo praticamente nada tem a ver com o que conhecemos hoje, pois era outra a estrutura da Igreja. Naquele tempo se dizia um bispo para cada cidade, independentemente do tamanho e da importância da cidade. Também aos bispos cabia a presidência da Eucaristia, a celebração dos batizados e a pregação oficial em nome da Igreja. Por isso, Santo Inácio ressalta em seus escritos a fundamental importância da unidade da Igreja em torno aos bispos. Atribui-se a ele também o uso pela primeira vez da expressão Igreja Católica e do destaque a Roma como a Igreja Mãe, pois na sua carta aos Romanos ele afirma: Roma preside a Igreja na caridade. E na sua carta aos Magnésios ele explicita sua teologia trinitária, que fundamenta o núcleo organizativo da Igreja. Bispo, presbíteros e diáconos, procurai manter-vos firmes nos ensinamentos do Senhor e dos apóstolos, para que prospere tudo o que fizerdes na carne e no Espírito, na fé e no amor, no Filho, no Pai e no Espírito, no princípio e no fim, unidos ao vosso digníssimo Bispo e à preciosa coroa espiritual formada pelos vossos presbíteros e diáconos segundo Deus.
Sejam submissos ao bispo e também uns aos outros, assim como Jesus Cristo se submeteu na carne ao Pai, e os apóstolos se submeteram a Cristo, ao Pai e ao Espírito, a fim de que haja união, tanto física quanto espiritual. E na sua carta à comunidade de Roma, como ele sabia que esta comunidade tinha pessoas influentes na corte imperial, pediu insistentemente que não intercedessem em favor dele a fim de privá-lo do martírio. Disse ele: eu suplico a vocês, não mostrem comigo uma caridade inoportuna. Permitam-me ser pasto das feras, pelas quais me será possível alcançar a Deus. Antes, excitem os leões para que se convertam em meu sepulcro. Assim serei um verdadeiro discípulo de Cristo. Sou trigo de Deus. Quero ser triturado e moído pelos dentes das feras, a fim de me converter em pão puro de Cristo. Um beijo no seu coração.